E aí, vamos conversar sobre como o governo faz suas compras? Pois é, desde um pacote de canetas para uma repartição até a construção de uma ponte gigante, tudo segue regras bem específicas. Hoje, a gente vai desvendar um caminho diferente, um atalho previsto em lei, a contratação direta. E vamos entender direitinho quando e por que o governo pode pular a regra principal. A máquina pública, ela não para, né? Todo santo dia a administração pública precisa comprar materiais, contratar todo tipo de serviço e tocar obras para atender o que a população precisa. É uma demanda que não acaba nunca e é gigantesca. Então, fica a pergunta: com tanta coisa para resolver, será que o gestor público pode simplesmente sair por aí e escolher o fornecedor que ele acha melhor, que nem a gente faz nas nossas compras do dia a dia? A resposta, a princípio, é um sonoro não. E a resposta é não porque, por padrão, as compras do governo seguem uma regra de ouro: a licitação. Pensa nela como se fosse uma competição, bem aberta e justa, sabe? Várias empresas chegam, apresentam suas propostas e a administração pública escolhe a que for melhor para todo mundo, a que tiver o melhor custo-benefício. E olha, não é uma competição de qualquer jeito, não. A licitação tem que seguir princípios muito importantes, como tratar todo mundo que está competindo de forma igual, garantir que a disputa seja a maior possível e, o mais importante de tudo, sempre buscar o que é melhor para o interesse público. O objetivo é um só: fazer a contratação mais vantajosa. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. A mesmíssima lei que bota a licitação como regra também entende que, em algumas situações, ela simplesmente não funciona. Ou é impraticável ou até impossível. É nesse ponto que surge a tal da contratação direta, um mecanismo totalmente legal para essas exceções. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante. A contratação direta se divide em duas modalidades. Os nomes são parecidos, mas a ideia por trás é bem diferente. Na inexigibilidade, a competição é simplesmente inviável. Não tem como acontecer. Já na dispensa, a competição até poderia acontecer, mas a lei dá uma autorização para não competir. Vamos ver cada uma delas. Vamos começar pela inexigibilidade. O próprio nome já dá uma boa dica. Não se exige a licitação porque não tem como fazer uma competição justa. A natureza daquilo que se quer contratar impede a disputa. A nova Lei de Licitações, a 14.133, deixa isso bem claro. O artigo 74 dela vai direto ao ponto. É inexigível a licitação quando for inviável a competição. Ou seja, não é uma questão de opinião do gestor, é uma constatação da realidade. E a lei dá exemplos bem práticos. Pensa só, se só existe uma empresa no país que produz uma peça para um equipamento de hospital, vai competir com quem? Não dá. Outro caso. A prefeitura quer contratar um artista específico, famoso, consagrado, para o show de aniversário da cidade. Como é que se compara a arte dele com a de outro? Simplesmente não dá. O mesmo vale para um serviço técnico super especializado, ou para o aluguel daquele único imóvel na cidade que serve perfeitamente para uma nova creche. Beleza, agora vamos para a segunda modalidade, a dispensa de licitação. Aqui, a lógica é outra. Nesses casos, existe mais de um fornecedor. A competição seria totalmente possível. Só que, por motivos de agilidade, urgência ou por ser um valor baixo, a própria lei autoriza que a licitação não seja feita. Um dos casos de dispensa mais comuns é por causa do valor. Para obras e serviços de engenharia ou até para manutenção da frota de veículos, a lei diz que, se a contratação for de até R$100 mil, a licitação é dispensável. E para outras compras e serviços em geral do dia a dia, esse limite é de R$50 mil. A ideia aqui é bem simples: dar mais agilidade para contratações que não têm um impacto financeiro tão grande, onde toda a burocracia e o custo de um processo de licitação poderiam não valer a pena. Mas olha, não é só pelo valor não. O artigo 75 da lei traz uma lista de outras situações bem sérias. Imagina uma cidade que sofreu uma enchente e precisa comprar água, remédios, colchões para ontem. Não dá tempo de esperar uma licitação. O mesmo vale para situações extremas, como uma guerra, ou quando se tenta fazer uma licitação e ninguém aparece, ela dá deserta. São cenários onde a urgência fala mais alto. Ok, vendo todas essas exceções, pode até parecer que a contratação direta é uma porteira aberta, um caminho livre, sem fiscalização. Mas a realidade é bem diferente disso. Mesmo sem ter a competição aberta da licitação, o processo de contratação direta é super formal, é muito rigoroso. A lei exige um monte de documentos e justificativas para garantir que tudo seja transparente e que o dinheiro público seja bem usado.
O artigo 72 da lei desenha esse passo a passo que é obrigatório. Tem que ter um documento oficial dizendo o porquê da necessidade, tem que fazer uma pesquisa de preços para mostrar que o valor está justo, precisa de um parecer jurídico, tem que justificar muito bem por que aquele contratado foi o escolhido, provar que ele tem condições de fazer o serviço e, no fim, a autoridade maior tem que aprovar. É um processo cheio de travas de segurança. Então, para a gente fechar e não confundir mais, na inexigibilidade, a competição é impossível, ponto. É por causa da natureza da coisa. Já na dispensa, a competição até existiria, mas a lei dá um ok, uma permissão para não fazê-la por causa de uma situação específica. Uma é impossibilidade, a outra é autorização. Essa é a grande diferença. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A contratação direta é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta de gestão muito importante que dá agilidade para a administração em momentos que não dá para esperar. Mas, ao mesmo tempo, justamente por fugir da regra da competição, ela exige um controle e uma justificativa ainda maiores para não se tornar um risco para o dinheiro público. O desafio de todo dia é achar esse equilíbrio.